comunicação. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá! Você sabia que a mediação pode ser conceituada como um método de resolução de conflitos no qual um mediador imparcial e neutro, é claro, facilita a comunicação entre as pessoas em busca de uma solução para um mesmo problema? Para falar sobre este assunto, mas no âmbito escolar, recebo no programa Em Discussão Especial de hoje Sérgio Figueiredo, ele que é psicólogo clínico, e Cristina Assunção, mediadora e facilitadora de conflitos. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, Mariana, é muito bom estar aqui com você e poder te falar de um tema tão importante para mim, que é a mediação nas escolas. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Cristina, explica pra gente, a mediação, na verdade, ela existe em vários âmbitos, né? Pode ter mediação familiar, mediação judicial, a mediação é justamente para ajudar a resolução de conflitos e também desafogar o judiciário, certo? Agora, explica pra gente como que funciona especificamente a mediação escolar. Quer dizer, a gente imagina que os assuntos que acontecem dentro da escola, pelo menos na nossa época, eram facilmente resolvidos ali em casa ou com o professor, né? Não precisava chegar ao ponto de exigir a presença de uma mediadora, né? Bom, primeiramente eu quero dizer que nas escolas o que a gente tem são relações continuadas no tempo, ou seja, as pessoas convivem cotidianamente. E os conflitos, eles são inerentes às convivências cotidianas. Então, de fato, acontecem os conflitos. A questão é que nem sempre, como você mencionou, as pessoas conseguem solucionar esses conflitos por si e acabam necessitando da ajuda de um terceiro imparcial e neutro para a resolução desses conflitos. No entanto, na escola, a gente procura atuar de um outro modo, de uma outra forma. A gente procura muito mais do que resolver os conflitos já existentes, a gente procura fazer um trabalho de promoção de uma convivência pacífica, de uma convivência colaborativa, onde todos sejam responsáveis pelo bem-estar coletivo. E com isso, a gente vai ter uma menor incidência de conflitos. Mas também, quando eles ocorrerem, as pessoas vão estar habilitadas para lidar com essas situações. Ou seja, a gente não espera os conflitos acontecerem, a gente trabalha preventivamente no sentido de construir uma comunidade mais pacífica e colaborativa. E quando o conflito estoura, como funciona? O papel, esse mediador, ele fica dentro da escola, ou seja, ele trabalha em conjunto com professores, alunos, justamente como a senhora colocou agora, para não deixar, né, que as relações se tensionem ao ponto de chegar a extremos, ou não? Ou ele é acionado em casos pontuais? Varia muito de escola para escola. Há algumas escolas que têm o professor mediador e ele então pode ajudar nessas situações. Há escolas onde todo o corpo docente e até mesmo alguns alunos e funcionários são capacitados para lidar com situações de conflito e eles mesmos podem recorrer. A comunidade pode recorrer a eles quando da ocorrência de um conflito, mas existem escolas que não têm nem essa capacitação para os seus membros, né, nem tampouco um professor mediador. Nesse caso, é possível, né, chamar ou pedir a contribuição de um terceiro, que não faça parte do quadro da escola, para então colaborar e contribuir com essa situação conflitiva. Eu mesmo, por exemplo, já fui chamada numa universidade para lidar com uma situação conflitiva de 2 secretárias e 5 alunos. Porque a escola, na verdade, a faculdade, não tinha essa possibilidade já dentro da escola de alguém capacitado para lidar com essa situação. Quer dizer, a gente não está falando só de ensino fundamental, médio, a gente está falando também de nível universitário, quiçá pós-graduação, mestrado, doutorado, quer dizer, não tem idade para esses conflitos escolares, né? Nem a maturidade da própria idade resolve, né? Sim. Eles estão presentes até mesmo na creche. Quer dizer, da creche a todo o ciclo, né? Desde o fundamental até o médio e mesmo as graduações e pós-graduações. Como eu disse, onde há convívio, existem conflitos e é preciso lidar com eles. E a senhora colocou a possibilidade de professores mediadores, né? A figura desse mediador, qual é a capacitação ou a formação que esse mediador tem que ter para atuar em escolas, universidades, berçários? No caso do professor mediador, no caso São Paulo, o Estado de São Paulo, em 2010, adotou uma política e começou a capacitar
alguns educadores para exercer essa função de mediador dentro das escolas. Isso foi se transformando ao longo do tempo e hoje já existe uma outra forma de lidar com os professores mediadores, ou seja, todos na escola são mediadores ou devem assumir uma postura. E para isso é preciso haver uma capacitação específica de mediação de conflitos. Agora, a gente também trabalha capacitando pessoas dentro das escolas e aí a gente inclui também os alunos. Os alunos também recebem capacitação, principalmente em habilidades comunicacionais e socioemocionais. A gente trabalha muito com a questão do diálogo. Um dos pontos, até eu vinha comentando com o Sérgio anteriormente, é trabalhar muito a possibilidade de escuta da necessidade do outro, poder ouvir o outro com atenção e com realmente interesse, de forma que eu possa mudar a forma de me interagir, de compartilhar as minhas questões com o outro. Inclusive, nas escolas, o que a gente escuta como a grande mudança dentro do relacionamento das pessoas na escola é justamente a possibilidade de escutá-lo de uma forma diferente, de olhar para o outro como um legítimo outro, como alguém que me importa, que é diferente de simplesmente eu penso em mim, eu quero o meu bem-estar e eu vou me preocupar com as minhas questões. A escuta compassiva é fundamental, né? E aí o papel do psicólogo, como o Sérgio, por exemplo, é fundamental, né? Por que o senhor acredita que a gente chegou nesse ponto, né? A gente chegou no ponto de precisar do papel de um mediador para fazer o meio de campo entre duas ou mais pessoas que simplesmente não conseguem se ouvir, né? E nem se argumentar de forma correta, Sim. porque senão evitaria muito dos conflitos, né? Em que momento o senhor acha que a sociedade perdeu esse time? Eu acho que com o advento da tecnologia e com essa construção de um acesso, né, à informação de uma forma tão fácil e as dinâmicas que se deram também, né, em decorrência a isso, com o tempo as pessoas foram se afastando do convívio, né, interpessoal e foram se prendendo a um universo muito pessoal, muito particular. A gente até estava conversando com isso anteriormente e isso acho que foi um dos pontos, do momento em que houve essa ruptura, né? Tanto é que você falou de escuta, né? Da escuta. A escuta é muito importante e ela se perde com as relações, dentro até do ambiente da casa, né? Acho que dentro de casa já começa a ter essa falta, por isso que talvez os alunos, de forma geral, eles tenham essa dificuldade de se relacionar com o outro, de poder ouvir o outro antes de se posicionar, né? Quer dizer, o tensionamento, na verdade, ele pode vir, em muitos casos, de casa, né? Dessa falta do ouvir o outro, do respeitar o outro, Sim. do respeitar o espaço, que muitas vezes os próprios é repercutido pelos alunos, às vezes pelo que vem dos próprios pais, né? Acaba sendo um desdobramento, né, da vida da pessoa, né, da experiência dela pessoal em casa e acaba se desdobrando também nas relações fora de casa, né? É um reflexo, sim. Agora, eu gostaria de dirigir uma pergunta para vocês dois. Hoje, como a gente estava comentando há pouco sobre o papel da escola e o papel dos pais, né? Infelizmente, esses dois papéis, eles não se inverteram. Eles simplesmente se misturaram Sim. e ninguém mais sabe exatamente o que é de responsabilidade de quem e, muito além, ninguém quer, de fato, em muitos casos, tomar essa responsabilidade para si, né? Nem a escola, em muitos casos, e nem os pais, em muitos casos. Isso é uma forma, isso é uma questão importante que contribui para que esses conflitos nasçam e continuem tensionados? Eu penso que a gente vive numa cultura de terceirização da responsabilidade. A gente sempre tende a olhar para o outro como responsável por aquilo que a gente não considera bom, agradável, adequado, né? Quando, na verdade, a gente deveria trabalhar com o princípio da responsabilização coletiva. Todos somos responsáveis pelo bem-estar de todos, todos somos responsáveis pela educação das crianças. Hoje a gente tem uma postura, por exemplo, quando eu era criança, se eu fizesse alguma coisa como quebrar uma vidraça, qualquer adulto que me visse fazendo isso viria me dizer: Cristina, você não pode fazer isso, isso prejudica o outro.
Hoje, as pessoas se eximem dessa função de educar civicamente as crianças, porque elas se colocam no lugar, eu não tenho nada a ver com isso, a responsabilidade é dos pais. Ou eu não tenho nada a ver com isso, vou cuidar do meu, não vou me meter. No entanto, com isso, a gente perde essa identidade de responsabilização coletiva pela comunidade das crianças que estão vindo aí para o mundo. E não é diferente na escola, né? A gente sabe que é muito importante trabalhar com a parceria na educação pais e escola. Né? Muitas vezes a gente vê os pais pedindo algumas coisas para a escola pedindo para os pais, mas não construindo uma parceria de vamos educar juntos estas crianças. E é isso que a gente tem feito muito nos trabalhos, né, de mediação, onde a gente procura promover justamente essa construção de uma relação colaborativa pais-escola, para que os conflitos ocorram com menos intensidade e também que eles possam ser resolvedores de situações que acontecem no cotidiano. A gente convive e a gente tem situações a resolver. É como o Sérgio colocou, né, justamente corroborando essa questão que a Cristina falou, da necessidade do cuidado com o outro, sim, do cuidado com o próximo que está tão perdido, sim, né? Tão descuidado, né? Porque, como ela disse, né, a gente tem que também levar em consideração que os papéis de cada um deve ser relevado, né? Deve ser importante saber o que cada um tem de responsabilidade, até onde vai o seu limite, né? Para poder também assumir, aí sim, a responsabilidade sobre a educação das crianças, né? Dos jovens, enfim. Então, assim, é importante saber o papel de cada um, a responsabilidade de cada um e a atuação, até onde cada um deve atuar. Isso se misturou, como você colocou, né? Isso se perdeu um pouco, está um pouco misturado. E as pessoas acabam se afastando da responsabilidade de assumir os seus papéis. Então, isso daí precisa ser revisto, eu acho que é importante, né, pensar nisso. Agora, a ideia do fazer com, né, fazer com o outro, eu acho que isso foi sendo reduzido, né? Eu fui fazendo por mim ou por aqueles que são muito próximos a mim, mas é possível fazer pelo outro, sim, e com o outro, principalmente. Agora, um fato curioso que a senhora colocou agora há pouco, justamente os conflitos eles não acontecem só entre alunos, né? Os conflitos, como a senhora colocou, pode ter entre professores e pais, pode ter entre professores e alunos, pode ter entre, enfim, N formas, né? E qual é a maior incidência hoje? É alunos com alunos, ou seja, que aí entra naquela questão justamente do bullying, que hoje é tão falada, né? Ou não? Ou realmente a maior parte dos conflitos é com os pais? Porque por menos que a gente acredite, eu acredito até que o Sérgio vai saber colocar pra gente, muitas vezes os pais também conseguem tensionar muito mais do que essas crianças, né? A gente fala que a escola é uma rede relacional múltipla e complexa. E com isso, como existem múltiplas relações, existem múltiplas possibilidades de conflito também. Mas, de fato, o que a gente vê é uma maior incidência de conflitos entre alunos, tá? Eu estou falando em geral, a grosso modo. É claro que de escola para escola a gente pode notar variações nesse aspecto. Mas também vejo, hoje em dia, um grande número de conflitos entre alunos e professores, responsável, inclusive por algumas questões ligadas ao rendimento dos alunos, bem como, né, o desempenho do professor em sala de aula. Mas a gente sabe que se a direção não trabalhar com os pais, se a direção não trabalhar com essa aproximação com os pais, também podem ocorrer muitos conflitos. No entanto, pelo que eu tenho visto, a maior incidência ainda é entre alunos. Agora, nós temos aqui alguns dados da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que concedeu 3.055 licenças por doenças como transtorno ou reação ao estresse, depressão, esquizofrenia, etc. Tudo decorrente, afastamento de professores, 3.055 professores, tudo decorrente dessa agressão, seja verbal ou física, feita pelos alunos. Doutor, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, aí eu acho que cabe de novo a gente relembrar o papel do professor, né?
ele se perdeu um pouco, eu acho que na questão de como ele se posiciona diante dos alunos, como a escola dá a esse professor condições para ele se posicionar, isso é muito importante. Então essa fragilidade que se construiu no meio do ensino, da figura do professor, muitas vezes leva o professor a incorrer num estresse, numa situação em que ele não sabe mais como atuar com o aluno, né? E aí os desdobramentos são esses, né? A pessoa ela começa a se perder a ponto de se fragilizar emocionalmente e de ter que ser afastada porque não tem mais condições de lidar com aquela situação específica, né? O senhor tem contato com essa realidade? A gente chega a ver bastante sobre isso, né? Tanto nos meios, né, de jornal, quanto de escuta né, das pessoas que chegam até a gente. Então isso daí é muito comum. Hoje isso daí é uma coisa muito presente nessa realidade. E o mais triste é que o Brasil lidera um ranking de violência nas escolas. 12,5% dos professores brasileiros relatam já ter sido vítimas de agressão verbal ou de intimidação ao menos uma vez por semana. É triste, não? Agora, nesse sentido, de que forma as políticas públicas elas podem contribuir para reverter essa situação, para reverter esse processo, né? Políticas públicas que divulguem mais essa cultura de paz, né? Fundamentalmente, eu acho que as políticas públicas podem estar voltadas para a promoção de cultura de paz nos meios educativos, nas escolas, enfim, todo o sistema educacional. Até porque eu acho que a gente só consegue bom rendimento, a gente está sempre muito preocupado com a questão do rendimento e resultados, mas o aprendizado passa por ter uma convivência tranquila dentro da escola, o aprendizado passa por estar bem, se sentir inserido no seu grupo, por se sentir bem dentro da sala de aula. E da mesma forma o professor, quer dizer, o professor, para que ele possa desempenhar o papel que ele tem, que é, além de estudar, poder conviver com seus alunos, poder ter, né, de alguma maneira, ser significativo, ser um modelo para eles, ter uma referência, ser uma referência. Se isso não acontece, a gente sabe que é preciso, de alguma maneira, pensar num âmbito maior. E isso até vem sendo feito. Algumas secretarias em alguns estados têm pensado nos programas de disseminação da cultura da paz dentro das escolas. E isso é fundamental, porque se não for algo de todos, né, numa união de forças, dificilmente a gente vai conseguir transformar um cenário tão complicado quanto o que a gente encontra nesse momento. É preciso, sim, juntar comunidade, poder público, terceiro setor, todos em prol de uma mudança, né, de postura. Vamos promover uma postura mais pacífica e colaborativa na nossa escola, na nossa família, no nosso condomínio, na nossa vizinhança, enfim, em todos os contextos onde a gente estiver inserido. Perfeito, mas passa por dar o exemplo. Claro, claro. De novo, não é para terceirizar a responsabilidade, sim, mas para se rever, assumir, se repensar, né, e assumir, exatamente. É verdade. Sérgio, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão enquanto psicólogo, sobre o quão eficaz seriam, né, essas políticas públicas de cultura de paz? Eu acho que assim, o Estado ele tem uma obrigação de olhar as questões da educação e num sentido amplo, sentido, né, geral, né? Não só em escolas públicas ou escolas privadas. Eu acho que é uma questão que tem que ser pensada num nível amplo. E o cuidado justamente para que essas instituições elas tenham de novo o seu papel muito bem delineado, né? Muito bem acertado, para que elas possam conduzir a educação de forma apropriada, lidar com as demandas que vêm surgindo nas relações humanas dentro da escola e até fazer com que ela seja, né, a extensão da vida, do cotidiano dessas crianças de fora da casa, porque queira ou não queira é a construção do indivíduo para a sociedade. A escola ela tem esse papel também, além de instrução, lógico, mas ela prepara o aluno, no caso as crianças, né, os indivíduos, para saber viver socialmente, saber conviver com o outro, né? Isso é muito importante, então tem que ser olhado também acho que dessa forma, né? Me ocorre uma outra questão que vem sendo muito trabalhado em algumas escolas, principalmente de ensino médio,
que é o grande incentivo aos grêmios estudantis. Né? Os grêmios, eles têm uma função muito importante no sentido de pacificação, de melhoria de convivência, de relacionamentos respeitosos. E a gente tem visto políticas públicas que trabalham no sentido de empoderar esses grêmios estudantis dentro das escolas. Isso tem tido resultado muito positivo, até mesmo no que diz respeito à questão da evasão, que a gente sabe que no ensino médio muitos alunos acabam saindo da escola porque ou não conseguem render como poderiam, ou não conseguem se integrar dentro, né, daquela comunidade escolar. Então, os grêmios têm sido muito importantes, tanto para acolher os alunos, como também para promover relações menos conflitivas. Agora, quais outras ferramentas, como os grêmios estudantis, por exemplo, você pode citar que colaboram, né, nessa, a gente pode dizer, nesse processo de integração, né, dos alunos com os funcionários, com os professores, com os pais? Porque esse tipo de ferramenta, esse tipo de atividade passa por todo um coletivo, né? Eu penso que é muito importante a gente trabalhar com capacitação continuada dentro das escolas, né, oferecendo para os professores condições de lidar com que situações. A gente vive em situações cada vez diferentes e novas. A gente sabe que a gente tem que se atualizar o tempo todo. Isso não é diferente dentro de um contexto escolar, né? A situação que a gente está lidando hoje é completamente diferente daquela que a gente pode vir a estar daqui a um ano. Coisas novas vêm acontecendo, né, de forma bastante preocupante. E essa capacitação continuada, eu entendo que isso deveria ser uma política pública no sentido de oferecer aos professores, aos gestores, condições de lidar com essas situações diversas. É muito fácil dizer, a escola não consegue dar conta. O que é oferecido a ela para que ela possa lidar com isto? Né? Da mesma maneira se diz, as secretarias deveriam apoiar. O que é feito para os integrantes da secretaria para que eles possam lidar com situações como essa? Te dou um exemplo que eu nunca vou me esquecer. Eu estava dentro de uma secretaria, junto com um representante de uma secretaria, e liga uma diretora de uma escola com uma criança em cima do telhado ameaçando se jogar. E a pessoa da secretaria conversando com a professora para decidir qual era a melhor situação a fazer. Quem foi preparado a lidar com uma situação como essa? É preciso, sim, dar condições, Eu até entrei na história e tentei ali mediar um tanto a situação. Por sorte, conseguimos chamar o avô desta criança, a quem ela tinha uma relação muito próxima, e tudo terminou muito bem. Mas a gente ouve e escuta situações que a gente jamais imaginou. E as escolas acabam não tendo suporte para lidar com isso. Elas têm que lidar à medida da situação que acontece. Ou seja, a prática acaba sendo a formação. É possível fazer uma formação melhor para eles, professores e gestores, e membros de secretaria. O senhor acha que falta formação, Sérgio? Eu acho que sempre é importante, né? Informação, um aprofundamento sobre as relações humanas, né? Eu acho que ela é importante, ainda mais quem lida com o outro, né? Então, assim, o preparo dessas pessoas para lidar com as situações, para se desenvolver nesse sentido, isso é fundamental, né? Mesmo que elas tenham cada um, né, o seu papel, pode ser o professor, pode ser o diretor, pode ser um servente, né, uma pessoa ali que atua de outra forma. Todos ali, eles têm, acho que, a capacidade de contribuir, e isso é muito importante, mas precisa de alguém para dar esse suporte, isso daí é fundamental. Agora, Cristina, quais são os conflitos mais presentes dentro da mediação escolar? Quais são os casos? Varia muito, tá? De escola para escola. Quando a gente chega, em geral, a gente faz esse mapeamento, a gente faz esse levantamento para identificar naquela escola qual é a principal questão ou as principais questões que ela enfrenta. Até porque, se a gente trabalha em cima das necessidades, é preciso, primeiramente, verificar que necessidades são essas. Algumas questões, como agressão verbal, é bastante recorrente. O bullying, muito presente hoje em dia. E a gente também vê questões de preconceito com bastante intensidade. O perfil entre escolas públicas e privadas diz um pouco a respeito disso também, ou não existe essa diferenciação?
Eu acho que o que muda não é tanto o fato de ser pública ou privada, mas sim o contexto do entorno no qual a escola está inserida. Né? Existem algumas regiões que já são extremamente violentas e conflitivas, e isto entra para a escola, isto vem para dentro da escola. Né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a comunidade no entorno, porque mais do que ser privada ou pública, é como estas crianças que chegam trazem, né, os seus contextos para dentro da escola. E o contexto geralmente é o entorno onde ela vive, onde ela convive com pessoas. Sérgio, na sua experiência como psicólogo, acredito que já deva ter pego muitos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, enfim, em diversas faixas etárias, um pouco rebeldes, né? Um pouco reflexo, como a Cristina pontuou agora, do meio Sim. em que elas vivem, né? Como é possível mudar isso? Como é possível esse jovem ou esse adulto trabalhar isso dentro dele? Então, embora eu venha de uma região violenta ou não, como eu posso ressignificar isso dentro de mim para que eu não passe isso para os meus colegas, ofendendo meus professores e por aí vai? A gente se esquece, eu acho que assim, a base se dá em casa, né, nas relações familiares. Então, talvez seja importante também um olhar nesse sentido, né? Lembrar o papel da família em relação aos seus dependentes, né? As crianças, os adolescentes. Porque a partir desse contexto, dessa visão, ela começa já a interagir com o outro de uma forma mais adequada, se for uma orientação mais assertiva. E entender também que aí há o acolhimento tanto da família, né, e a escola também participa disso, para entender as questões desse aluno, dessa pessoa, da experiência de vida dela dentro da onde ela vive, do meio que ela vive, né, do que ela enfrenta. Então é importante que isso daí seja trabalhado em conjunto, né? Tanto a família dando suporte e a escola também entendendo essa necessidade e podendo dar esse suporte que é a extensão da casa do indivíduo, né? Cristina, você poderia pontuar para a gente hoje essa mediação escolar é uma relação, é uma atuação presente dentro das escolas? Uma porcentagem de escolas que recorrem a esse recurso ou não? Ainda tem muitas escolas que acham que não é necessário recorrer à mediação escolar, que conseguem internamente resolver entre diretores, professores. Você consegue nos dar uma base dessa realidade hoje aqui no Brasil? Eu estou há 15 anos envolvida com a mediação escolar e eu te diria que a gente ainda está numa fase embrionária, né? No sentido de que muito pouca gente conhece de fato o trabalho da mediação dentro das escolas e muito poucas escolas recorrem ou acessam a essa possibilidade. Né? E daí eu falo tanto de escolas particulares quanto públicas. Né? O que a gente vê, por exemplo, algumas cidades que tomaram a frente através de políticas públicas, transformaram as suas escolas, né, em locais onde a mediação era presente e estava ali para transformar. Mas isto são muito pontuais, eu diria que em alguns poucos lugares. Embora a mediação hoje já esteja presente no Brasil inteiro, a gente não tem esta cultura da mediação dentro da escola, infelizmente. Sérgio, de que forma isso poderia ser mais disseminado? Eu acho que aí é importante que as escolas elas tenham essa consciência dessa necessidade. Acho que aos poucos ela vai adquirindo, né? Porque vai muito de demanda. A realidade pede. Hoje em dia a gente vê muitos conflitos se dando e de forma muito pontual dentro de escolas. Então, assim, a escola, acho que a partir do momento que percebe isso, ela pode se preparar para desenvolver trabalho nesse sentido, né? Colocar profissionais à disposição para essas mediações. Então, assim, acho que a escola é quem melhor pode exigir, buscar, né, um papel de um profissional nesse peso para poder intermediar e fazer com que isso daí seja vivido dentro desse universo. Perfeito. Cristina, Sérgio, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço os esclarecimentos também. Desejo boa sorte nessa jornada também, de que a mediação escolar seja mais perpetuada e que as escolas percebam mais essa necessidade.
Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada. Esse e outros programas você pode rever acessando pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve. Participação.